Boa noite, querida Congregação Cruz, querido povo de Deus que se reúne na Congregação Cruz de Porto Alegre. Hoje queremos conversar sobre o Salmo 46, o salmo que é previsto para o dia da reforma, um salmo que Lutero gostava muito e por isso mesmo ele é escolhido para o dia da reforma, um salmo que fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É um salmo que fala de proteção, que fala de segurança, e por isso nós queremos conversar hoje sobre ele. Mas inicialmente eu peço para, neste momento, nos dirigirmos a Deus em oração. Amado Pai Celestial, obrigado porque Tu és o nosso refúgio e a nossa força. Muito obrigado por teres enviado Jesus Cristo ao mundo para reconciliar a humanidade contigo e assim termos certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que a nossa oração chegará a Ti. Queremos desde já lembrar dos que estão passando por momentos de dificuldade, momentos de aflição, que estão esperando a Tua ajuda, Deus de toda a consolação. Esteja com eles em seu sofrimento e capacita todos aqueles que vierem a ajudá-los. Agradecemos agora, Senhor, também por aqueles que Tu bem conheces e que passaram por momentos complicados nos últimos dias e que nestes dias agora já estão se recuperando. Agradecemos pela vida de cada um dos que nos assiste e te pedimos, enche o nosso coração com o teu Espírito, para que possamos aprender mais de ti e da tua santa palavra. Amém. Salmos 46, então, está escrito: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o Salmo 46. Brevemente conversando sobre algumas características dos Salmos, especificamente do Salmo 46, eu preciso dizer que há bastante debate sobre qual é a circunstância em que este Salmo tenha sido escrito, mas não há nenhuma evidência definitiva. E diante da forma que ele está escrito, a impressão que se cria é que o Salmo tenha nascido de um evento de crise, um evento que está bastante vivo na memória dos seus primeiros cantores. Um dos elementos que dificulta a datação é justamente a ação positiva de Deus, a ação favorável, a ação ajudadora de Deus ao longo de toda a história, não focalizando em apenas um tempo, e por isso, então, há tanta dificuldade. Além disso, não se trata apenas de eventos restritos à cidade de Jerusalém, são eventos que acontecem em toda a história, em todas as nações, em todos os lugares. Mesmo assim, ainda que haja essa incerteza da situação histórica, pouco se perde se nós não soubermos o contexto original. O que se sugere, no entanto, as duas melhores opções para o contexto histórico desse salmo são, em primeiro lugar, a destruição dos exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir durante o reinado de Josafá. Isso está registrado em 2 Crônicas. E a outra opção é a destruição do exército assírio de Senaqueribe, próximo do ano 701 a.C.,
durante o reinado de Ezequias. E isso está em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Essas são situações em que o próprio Senhor dos Exércitos lutou por seu povo e deu-lhes a vitória. Independente de quais sejam as circunstâncias originais, podemos ter certeza, assim como o salmista, que somente Deus é a nossa defesa. E o último porto seguro não está em nenhuma cidade específica da terra, mas está na cidade celestial que Deus está preparando para nós. Além disso, o Salmo 46 não ficou esquecido na história. Sabe-se que, por ser um estudioso das Escrituras e ter dado aulas sobre os Salmos, Martinho Lutero conhecia o sofrimento do povo de Deus e usou esse conhecimento nas situações em que ele esteve, situações difíceis no tempo da Reforma, e orou diversas vezes esse salmo em particular. Este salmo, inclusive, é a base do hino Castelo Forte. Ou seja, o olhar de Lutero é o nosso olhar. O Salmo, ele proporciona conforto para o povo de Deus, o povo que viveu esse momento de dificuldade, mas o povo que é consolado por essas palavras. Deus cuida da sua nação, do seu povo em diversos momentos da história, mas isso se estende além do tempo em que o Salmo foi escrito e chega até nós hoje, e especificamente chega através de Jesus Cristo e atingirá a sua plenitude, a sua completude, a sua totalidade quando Jesus Cristo voltar ou vier novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. Mas quanto à estrutura desse salmo, nós precisamos nos submeter aos comentaristas bíblicos que dividem esse salmo em 3 estrofes. A primeira fala da confiança daqueles que se apegam a Deus diante dos perigos físicos. Depois fala da segurança que vem da presença de Deus nos períodos e perigos de guerra. E por último, o autor faz um apelo, uma convocação, um convite para considerar tudo o que Deus faz diante de todos os desastres e sofrimentos e como isso também atinge os inimigos. Deus age para o povo, Deus aflige o inimigo do povo. Mas agora vamos conversar especificamente versículo por versículo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. No primeiro versículo deste salmo, há um testemunho de verdadeira confiança do próprio autor. Ele faz uma declaração de fé buscando elementos comuns a todos os seus contemporâneos. Todos os termos usados aqui neste primeiro versículo são comuns para ambientes militares. No Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Deus esteve em conflitos e situações de guerra. Ou seja, os termos usados no original facilmente seriam entendidos por aqueles que ouvem o salmo e facilmente seriam entendidos por essas pessoas, né? Por essas pessoas entenderiam rapidamente o que o salmista está querendo dizer. Então é por isso que ele usa esses termos, né, e fala que Deus é o refúgio, é a força, é o socorro nos tempos de aflição. Mas o pedido que o salmista faz envolve 2 aspectos da ajuda de Deus, 2 formas em que Deus age a favor do seu povo. A primeira, quando ele fala que Deus é o nosso refúgio, ele mostra que Deus é a fortaleza em quem os seus filhos podem se refugiar. Deus é como uma fortaleza para a qual o homem pode fugir e estar absolutamente seguro. Ser refúgio revela o aspecto defensivo da proteção divina. Deus, que é imutável, eterno, Rei sobre todas as coisas, é em quem nós também achamos proteção. E o segundo aspecto da ajuda pede que Deus mostre a sua força, exemplificando o caráter dinâmico da ação de Deus. E ao explorar isso, o salmista lembra que é Deus quem capacita,
é Deus quem fortalece, e é Ele quem ampara o seu povo frágil para que as pessoas possam enfrentar as dificuldades e as calamidades que chegam até elas. A forma que o texto se apresenta para nós manifesta que Deus e nada além de Deus é o nosso refúgio diante de sofrimentos e de angústias de todo tipo. Isso significa que nada no universo se assemelha a esse refúgio comparável. E para realçar isso, tanto o conceito de força quanto o conceito de refúgio estão presentes na expressão socorro que não falta em tempos de aflição, ou como nós conhecemos da liturgia, né, socorro bem presente nas tribulações. Mas, mais uma vez, a forma que o texto chega até nós mostra as implicações da prontidão que Deus tem em ser achado. Sem dar ênfase a isso, no entanto, o salmista exibe através da sua experiência que Deus é uma ajuda comprovada e certeira nos momentos de angústia. Por isso, assim como a segurança do salmista, a nossa verdadeira segurança se acha em Deus. E o que o Salmo agora apresenta são os detalhes tanto desta confiança como do que ameaça a essa confiança. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Para que se possa compreender a dimensão que é o divino refúgio, o salmista apresenta algo que parece firme e inabalável. Aos olhos humanos, a terra e as suas montanhas parecem extremamente sólidas, seguras e indestrutíveis. Mesmo assim, pelo poder e pela ação de Deus, eles serão derrubados e dissolvidos. Mesmo que geração após geração compreenda mais e mais como o mundo material funciona, isso apenas nos torna mais conscientes do poder destrutivo que os fenômenos naturais possuem. Deus age e a terra estremece. E esse poder destruidor, no Salmo, parece representar todos os tipos de calamidades que atingem o nosso mundo. O remontar do caos dos tempos em que Deus estava criando o mundo mostra que quando os seres humanos querem colocar alicerces ou fundamentos fora do refúgio seguro, o que reina não é a paz de Deus, mas é o caos do pecado. É por isso que Deus se apresenta como a nossa ajuda, mesmo que as piores calamidades imagináveis nos sobrevenham. Não é fácil permanecer confiante ou destemido em meio a tais manifestações das forças da natureza. Mas aqueles que compreendem pela fé totalmente o que Deus é para o seu povo, podem muito bem permanecer tranquilos e serenos, porque confiam em Deus, o Senhor que está no controle de tudo. E o Salmo continua dizendo: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. As águas do mar são agitadas e perigosas, mas o rio de Deus é pacífico e vivificante. Peço desculpas que o arquivo ficou corrompido e aí a imagem acaba, né, o texto parece ocupado pela imagem do versículo. A segunda estrofe deste salmo, que agora começa, fala de uma cidade perseguida logo depois de falar dos transtornos da natureza. Agora, o foco é a ação humana e o seu caráter bélico, o seu caráter militar. O primeiro verso da estrofe, no entanto, não fala exatamente disso, mas não de forma escancarada. Existem alguns elementos que transparecem essa imagem. A primeira figura, a figura do rio,
remonta elementos do profeta Isaías. Em contraste com o rio poderoso e turbulento que o profeta usa, que simboliza a nação poderosa que está prestes a atacar o povo de Israel, a Síria, ergue-se um riacho tranquilo e insignificante, que parte lá da fonte de Siloé e que fica ao leste da cidade sagrada. A presença de Deus entre o seu povo e a sua constante companhia fazem com que mesmo as tumultuosas águas do mar que nos jogam, as ondas nos levam para lá e para cá, essas tumultuosas águas do mar da vida não possam afogar os seus filhos. Com Deus, as águas já não são mais mares ameaçadores, são um rio que dá vida. Além disso, não podemos deixar de refletir sobre as águas do batismo. Essa água tranquila, que sozinha não traz nenhum proveito, recebe a palavra de promessa, então nos liga a Jesus Cristo de uma forma íntima e sobrenatural. Essa união nos capacita a pedir socorro nos momentos de tribulação. Essa união nos resgata do mar revolto e nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Pelo batismo, nós recebemos a água da vida e passamos a pertencer à cidade santa, à cidade de Deus, a cidade que o Salmo está falando. A cidade de Deus tem uma tranquilidade, uma confiança alegre por si só, porque Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. A preocupação do autor do Salmo não é a cidade como algo geográfico. A sua preocupação é apontar para a eternidade. O povo santo do Senhor que se reúne no templo antecipa o povo de todos os tempos e lugares que está diante do trono do Cordeiro, lá na mansão celeste, em um louvor eterno. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. Porque Deus vive nessa cidade eterna, ela não pode ser destruída. O contraste entre os reinos do mundo e a criação corrompida com o próprio Deus está bastante claro aqui neste salmo. Os céus e a terra podem ser abalados, mas a cidade de Deus não pode cair. Os imponentes montes poderão até ser derrubados, mas a cidade santa de Deus não cairá. Ela não será abalada, tampouco será destruída. Além disso, a ajuda de Deus e também o seu caráter ajudador mostra que, mesmo sendo o Todo-Poderoso, ele se coloca em serviço. Na cidade eterna, onde viveremos em perfeita comunhão, uma vida plena de culto ao Pai, Filho e Espírito Santo, nós estaremos recebendo o serviço de Deus. Serviço que é antecipado no templo, nas congregações cristãs, onde o evangelho é proclamado puramente e os sacramentos são oferecidos ao povo da maneira correta. E ao usar a expressão de manhã bem cedo, o salmista explora a prontidão que Deus tem em estender a sua mão. No sofrimento, é a mão de Deus que acalma. No culto, é a mão de Deus que nos abençoa. Mas também, ao se valer dessa expressão, o salmista aponta para a libertação que o povo já tinha vivido lá no Egito. Uma libertação que lembra uma outra libertação muito maior, que também é testemunhada pelo romper da manhã. A libertação da morte ocorreu no domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E por causa dessa ressurreição e da ascensão, Jesus reassumiu o seu lugar, o seu trono, e agora ele pode oferecer a sua ajuda de uma maneira tão eficaz, porque está bem no meio do seu povo.
Salmo continua dizendo: as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. A ação de Deus entre o seu povo e para seu povo é algo constante. Ele não deixa que o seu povo seja abandonado, mesmo no exílio, mesmo disperso. Deus é o ajudador. E aqui nós não precisamos olhar para uma citação histórica, pois reinos sempre ficam abalados. E Deus tem sido aquele que tem controlado regularmente cada situação. Deus pronuncia a sua voz e, como resultado, todos os homens e reinos planejados desmoronaram diante dele. Quando olhamos para o descontrole caótico que temos neste mundo, esquecemos que Deus é o Senhor da história. Mas, felizmente, Ele controla a fúria das nações e também seus tumultos. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este versículo agora abre a última estrofe do Salmo. Ele termina a estrofe anterior e abre a seguinte. E ele faz isso retomando elementos lá do primeiro versículo, ainda apontando para a forma que Deus apresenta esse refúgio e ajuda. Normalmente, o termo usado para falar dos altos montes é usado para falar de algo que está afastado de todo perigo, seja ele dos inimigos, seja dos animais selvagens. Lembramos daquele salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Os montes fornecem refúgio e segurança, e o termo original aqui busca exatamente isso, lembrar que o único refúgio para o povo de Deus é o Deus de Jacó. O único refúgio é o Deus relacional, o Deus que se importa com a sua criação, mas que se importa com as pessoas. O único refúgio é aquele que era desde o princípio, que continua sendo e que para sempre será. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que ele tem feito na terra. Agora, o escritor indica que há evidências tocáveis, tangíveis de tudo o que ele disse a respeito de Deus, o Senhor. Existem muitas ocasiões na história em que o Senhor interveio para proteger o povo da destruição. A destruição do exército egípcio de Faraó no Mar Vermelho, do exército assírio de Senaqueribe ao cercar Jerusalém, a destruição dos exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir durante o reinado de Josafá são apenas 3 exemplos. Essas são coisas espantosas que foram feitas não em algum canto isolado do mundo, mas ao ar livre, onde os fatos como tais podem ser facilmente verificados por qualquer investigador. Contudo, a estrofe não quer apenas focar lá nos eventos do passado. Ela se ampara na história, mas aponta para a vinda de Cristo, quando definitivamente Deus acabará com as guerras e estabelecerá seu reinado de paz. Embora o resultado final seja a paz, o processo é de julgamento. Enquanto aguardamos ansiosamente este evento, a proteção de Deus à igreja e a paz espiritual que é trazida por meio das conquistas feitas pelo Evangelho fornecem outro nível de cumprimento a essas palavras. De Deus nós recebemos a paz que o mundo não pode dar. Por causa do que Deus faz, podemos ter alegria mesmo em meio ao sofrimento que tanto nos cerca. O Salmo continua dizendo: ele acabará com as guerras do mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, Rei do mundo inteiro.
O salmista é objetivo ao falar de Deus. Ainda que ele seja o Deus da paz, estar em sua presença é estar em paz. E por termos sido tornados justos pelo que Cristo fez em nosso lugar, agora termos paz com Deus, a figura pintada pelo salmista é que Deus é um conquistador. Ele não negocia tratados de paz, ele a estabelece, ele declara, ele promulga, ele executa a paz. O seu senhorio sobre a história mostra isso. A sua intervenção neste mundo testemunha isso. E é para essas nações que Deus dá a ordem para que parem de lutar. Essa ordem não é dita em primeiro plano como consolação para os aflitos, como todo o restante do salmo, mas como uma repreensão para este mundo inquieto e tão turbulento. É como se Deus dissesse às nações: vocês não têm a última palavra. Eu sou quem governa. Eu sou o rei das nações. Eu sou o rei do mundo inteiro. Portanto, nesse cenário, Deus não está dando um conselho para levarmos uma vida contemplativa, por mais que isso seja importante. Deus está dizendo às nações que guerreiam: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o salmo conclui com o versículo: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim como o povo de Jerusalém pôde se consolar com o salmo quando estava cercado por exércitos hostis, assim como Lutero pôde se consolar com o salmo quando foi ameaçado pelo Papa e pelo imperador, também nós podemos nos consolar com este salmo em qualquer perigo, até o fim do mundo, até a vinda de Cristo. Nós cremos no Deus da continuidade, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o nosso Deus. Também porque, pelo Espírito, ele mesmo nos ligou de volta a ele através da fé em Cristo Jesus. E por ser o nosso Deus, então, ele está com cada um de nós o tempo todo, nós descansamos em sua mão. E é por isso que tudo o que o poema diz é útil e importante para nós também. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Amém. Vamos orar? Amado Pai Celestial, obrigado porque Tu és o nosso refúgio e a nossa força. Muito obrigado por teres enviado Jesus Cristo ao mundo para reconciliar a humanidade contigo e assim termos certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que a nossa oração chegará a Ti. Pedimos a Tua proteção e a Tua companhia nesta noite e ao longo de toda esta semana. Guarda-nos sob Tua proteção e sob os Teus cuidados. Por Jesus Cristo, aquele que nos socorre em nossas fraquezas. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem sempre com a paz que somente Cristo pode nos dar. Fiquem bem, fiquem com Jesus.